Senhor, irmãos, glória a Deus, feliz por estar aqui mais uma vez, nessa oportunidade, terminando a nossa semana da consagração, nesta última ministração, e eu tenho a certeza que Deus tem realizado grandes coisas nas nossas vidas nesta semana, e com certeza irá realizar em nome de Jesus muito mais. Nessa oportunidade nós queremos ministrar na sua vida uma palavra que vai de encontro aos nossos corações, mas antes disso eu quero lembrar que as nossas ministrações, os nossos vídeos estão sendo postados no nosso canal do YouTube, PR Cleiton Santos. Acesse lá, compartilhe para que vidas também possam ser abençoadas com a palavra do Senhor em nome de Jesus. Antes disso eu quero orar por você, declarar toda sorte de bênçãos sobre sua vida, sobre sua casa, e que nós possamos ser abençoados através desta palavra em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a certeza que o Senhor está no nosso meio. E nesta hora, Senhor, nós queremos, ó Deus, pedir a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã, que está assistindo esse vídeo, aonde eles estiverem agora, Senhor, que eles sejam impactados com o teu poder, com a tua unção, em nome de Jesus Cristo. E que nós possamos, ó Deus, nesta oportunidade, ser cheios da tua graça e do teu poder. Fica conosco, é o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, eu fico muito feliz porque nós temos realmente sido cheios do Espírito Santo de Deus. Deus tem falado grandemente aos nossos corações nessa semana, e hoje nós vamos falar sobre um tema que nós, em todos os momentos da nossa vida, nós estamos com ela, nós vivemos nela, nós fazemos por ela e nós planejamos por ela. Nós vamos falar sobre família, nós vamos falar sobre Deus na minha família. Como é importante a família para as nossas vidas. Mas antes disso eu quero ler um texto que está registrado lá em 1 Crônicas, capítulo 13, no versículo 14, ele fala assim: a arca de Deus ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo que ele possuía. Glória a Deus por essa palavra. Quando nós olhamos esta palavra e nos fala acerca da família, nós lembramos que nós podemos realizar tantas coisas para a nossa família. A família é uma instituição criada por Deus para ser abençoada, para ser abençoadora, para ser um canal de bênção nas nossas vidas, para ser o nosso porto seguro, um lugar de alegria, um lugar de abundância, um lugar de bênçãos. Mas quando nós olhamos e nós ligamos as nossas TVs, nos nossos noticiários, nós vemos que tantas famílias estão sendo destruídas. Tantas famílias estão sendo destruídas pelo nosso inimigo espiritual. Nós vemos famílias com pais matando filhos, filhos matando os pais. Nós vemos famílias desestruturadas emocionalmente, famílias desestruturadas espiritualmente. E nós olhamos para dentro desse texto e nós vemos que Deus ele tem uma promessa maravilhosa para nós. Nós vemos que Deus, na palavra dele, ele tem grandes promessas para a família. E eu quero declarar sobre a sua vida que você e a sua casa e a sua família viverão essas promessas do Senhor na sua vida em nome de Jesus. Eu quero ler um texto que está em Salmos, capítulo 112, no versículo 1 ao versículo 2, ele fala assim: aleluia! Quem teme o Senhor e cumpre com alegria os seus mandamentos, tem uma vida cheia de bênçãos e alegrias. Os seus descendentes serão poderosos em toda a terra, e os filhos e netos serão abençoados por Deus. Esta é uma das promessas de Deus para as nossas vidas. Esta é uma das promessas de Deus para a família, para a instituição família, para a nossa casa. Então, em nome de Jesus, que nós possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para que nós possamos receber de Deus a promessa de bênção, receber de Deus a presença dele maravilhosa em nome de Jesus. Quando nós olhamos aqui esse texto de 1 Coríntios, de Crônicas, capítulo 13, versículo 13, 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, nós vemos que é uma história que nós podemos aprender com ela. Um relato de algo que aconteceu que nós podemos aprender com ela. Nós vemos num texto, se nós olharmos
lermos os versículos anteriores, nós vamos ver que Davi, ele conclama ali os seus oficiais, conclama, ele reúne os seus comandantes, ele reúne as pessoas que estavam ao seu lado ali, e eles planejam para que eles possam buscar a arca da aliança que não estava em Jerusalém. Eles planejam buscar a arca da aliança que estava numa cidade chamada Kiriat Jearim. Essa arca estava lá e Davi planejou com seus comandantes buscar essa arca. No relato do texto nos diz que quando eles estavam a caminho de Jerusalém e a arca estava sendo carregada por um carro de bois com 2 pessoas e uma delas chamada Uzá, diz o texto que quando eles chegaram em determinado lugar, num determinado momento da viagem, os bois tropeçaram e a arca estava caindo quando Uzá, no seu intento, ele foi tentar segurar a arca, segurou a arca e naquele momento Deus se irou e ele morreu, porque a determinação era que ninguém podia tocar na arca. Ninguém podia tocar na arca. O interessante é que quando nós olhamos esse texto, depois da morte de Uzá, a arca ela ficou ali porque Davi ficou com medo de tocar na arca. E ele falou o seguinte: agora o que eu vou fazer com a arca? E é interessante que naquele lugar onde aconteceu este fato, a arca acabou indo para a casa de uma pessoa chamada Obed-Edom. Obed-Edom, ele morava numa cidade chamada Gate, uma cidade filisteia, uma cidade dos filisteus. E o interessante é que diz o texto que quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, a sua casa, os seus bens, tudo que ele possuía foi abençoado. Tudo que ele possuía foi abençoado. Queridos, eu quero perguntar aqui para nós, o que nós podemos aprender com tudo isso? O que nós podemos aprender com este relato, este fato da questão da arca ser trazida para Jerusalém, mas ela chega em um determinado momento e ela para e vai para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Quem era Obed-Edom? Diz a palavra do Senhor que Obed-Edom ele era da tribo de Levi. Ele era da tribo de Levi, porém ele morava numa cidade chamada Gate. E esta cidade chamada Gate era uma cidade dos filisteus, é uma cidade filisteia. Então, algo sobrenatural nós podemos aprender aqui. A história de Obed-Edom, a bênção na vida de Obed-Edom, a bênção de Deus na casa de Obed-Edom, a bênção de Deus na vida dos filhos de Obed-Edom, nos revela quão é importante a presença de Deus nas nossas vidas. Como é importante a presença de Deus nas nossas vidas. Olha, queridos, quando nós olhamos esse texto, nós vemos essa história e nós vamos analisar que não foi a arca em si que abençoou a casa de Obed-Edom. Não foi a arca em si que abençoou a vida de Obed-Edom. Não foi a arca em si que abençoou os seus filhos e tudo o que ele possuía. Mas foi a presença maravilhosa de Deus naquele lugar. Diz o texto que a arca ela permaneceu ali na casa de Obed-Edom durante 3 meses. E eles foram abençoados. Mas eu quero, nesta oportunidade, nessa reflexão, eu quero lhe chamar a atenção no detalhe, que quando nós olhamos este texto, diz que eles estavam a caminho de Jerusalém. Diz que as pessoas que estavam carregando estavam a caminho de Jerusalém juntamente com Davi. E o interessante, o detalhe disto é que quando aconteceu o fato de Uzá morrer, a arca foi para Obed-Edom, na casa de Obed-Edom, numa cidade filisteia. Obed-Edom, de repente, ele não imaginava nunca de ser abençoado através da arca de Deus. Obed-Edom não imaginava que os seus filhos, os seus bens poderiam ser abençoados. Não tinha nenhuma possibilidade da arca, num roteiro normal, num caminho normal, dela ir parar na casa de Obed-Edom. Não existia nenhuma possibilidade, eu creio, na visão de Obed-Edom, de ele ser abençoado. Mas eu quero chamar você aqui num detalhe, é a oportunidade. Obed-Edom estava com seu coração aberto.
Obed-edom estava ali morando numa cidade de Filisteia, mas ele era da tribo de Levi. E quando ele viu a oportunidade, ele não jogou fora a oportunidade. Ele não jogou fora a oportunidade de ser abençoado. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus queridos. Não jogue fora a oportunidade. De repente, nós estamos vivendo, você esteja vivendo em uma situação que você fala assim: eu não serei abençoado por Deus, a arca de Deus jamais virá na minha casa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus quer abençoar a nossa vida, quando Deus quer abençoar a sua casa, quando Deus quer abençoar a sua família, não há obstáculo, não há nada que impeça o mover de Deus derramar a bênção dele sobre a sua vida, sobre a sua casa. E quando isso acontecer, não perca a oportunidade, meu querido. Não perca a oportunidade. Obed-edom não perdeu a oportunidade. Ele foi abençoado porque ele não perdeu a oportunidade, porque ele não tinha nenhuma perspectiva, ele não imaginava que ele podia ser abençoado. Mas quando a arca chegou, ele abraçou, ele abriu o seu coração, abriu a sua vida, abriu a sua família, abriu a sua casa e foi abençoado durante o tempo que a arca ficou ali. E depois que a arca foi embora, diz a palavra do Senhor que a bênção do Senhor permaneceu na casa de Obed-edom. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nesta oportunidade. A arca de Deus, ela saiu porque depois de 3 meses a arca, ela foi para Jerusalém. A arca de Deus, ela foi para Jerusalém. E diz que quando a arca de Deus, ela foi para Jerusalém, a família de Obed-edom, ela foi abençoada. Os seus filhos se tornaram grandes homens, grandes líderes dentro da casa do Senhor. Obed-edom, ele se tornou guarda do templo. A bênção de Deus permaneceu na casa de Obed-edom. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus queridos. Olha, nós podemos estar diante da vontade do Senhor. Nós podemos estar fazendo o querer do Senhor. Mas eu deixo dizer uma coisa para você. Mesmo que nós estejamos diante de dificuldades, de problemas, ou diante dos nossos dias tão difíceis, se a arca do Senhor chegar na nossa vida, eu quero te dizer, não perca a oportunidade. Pastor, mas a minha vida está uma dificuldade, a minha casa está um problema, a minha família está destruída, então eu não vejo perspectiva de ver e receber a arca de Deus na minha casa. Eu quero dizer, quero profetizar em nome de Jesus, a arca do Senhor chegará na sua casa, a bênção do Senhor chegará na sua casa, a bênção do Senhor chegará na sua família e você será abençoado, os seus filhos serão abençoados, os seus bens serão abençoados em nome de Jesus. Não perca a oportunidade, meu querido. Não perca a oportunidade. Obed-edom estava naquele lugar, naquela cidade ali, chamada Gate, e quando a presença do Senhor chegou, ele não perdeu a oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós imaginamos que o curso da nossa vida tem um caminho, mas Deus tem um outro caminho para as nossas vidas. Deus tem um outro caminho para a nossa família. E o caminho de Deus é um caminho perfeito. Então, nesta oportunidade, eu quero mais uma vez te lembrar. Abra o seu coração. Abra a sua mente. Abra a sua vida. Abra a sua casa. Abra a sua família. A oportunidade de Deus vai chegar na sua família. E quando a oportunidade de Deus chegar, não perca. Perdoe. Diga que ame, diga que é especial, diga que é importante. Diga: Senhor, eu recebo a tua presença na minha família, porque eu quero a tua bênção. Em nome de Jesus eu profetizo na sua vida, meus queridos. E que essa palavra seja na sua vida rema, que esta palavra seja na sua família rema. Deus precisa estar nas nossas famílias, para que nós possamos viver a promessa do Salmo 112, que a família será abençoada. Que esta palavra seja rema na sua casa. Que esta palavra seja rema na sua família. Deus na minha família. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. E que você possa abrir o seu coração, a sua vida e a sua família para a presença e a arca do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.